E que tal? Esse é o canal Território Gremista, chegando aqui no YouTube, para falar de Grêmio e das coisas do Grêmio. No ponto de vista, na opinião de um torcedor comum, mas não menos apaixonado, fanático, pelo tricolor gaúcho. Ainda que as coisas não estejam muito boas para o nosso lado, torcedor que é torcedor não larga, não flocha, né? Aguenta firme. E olhando aí algumas notícias, conforme aí na medida do possível, durante o dia, eu vejo a cada notícia dessas que sai, eu sinto, me causa uma preocupação, uma angústia. Falei disso ontem, no vídeo de ontem, e eu vou estender mais um pouco isso aí. O Renato, por exemplo, parece que não vai conseguir o efeito suspensivo, né? Eu falei ontem, não sei se é tão grave assim, né? Não sei, vai o auxiliar técnico, vai alguém ali, é provável que fique até todo o mês de setembro, mas, cara, os jogadores são profissionais, por favor, isso não é aquilo que o técnico treinou, que orientou eles, vai ser colocado em prática, não é possível, né? Mesmo com o auxiliar técnico ali. Então eu não vejo tanta gravidade nisso, né? Acho que dá, né? O que foi treinado, que foi orientado ali, tem que ser executado em campo. Então, mas é provável que não consiga esse efeito suspensivo. E aí outras notícias que chegam, por exemplo, né, dão conta de que já começaram as movimentações da diretoria do Grêmio. Parece na intenção de renovar com o Diego Costa. E aí eu olho assim o contexto, cara. Eu olho assim e é complicado, sabe? Eu vejo às vezes outros canais de gremistas, torcedores comum, assim que nem eu vejo o pessoal da imprensa, e até a volta e meia aparece um ali mais, como é que eu vou dizer, um entusiasta, né? Alguém mais romântico, tentando achar os pontos positivos ali, exaltar isso. Claro que tem pontos positivos, mas tem muito ponto negativo. E isso causa, sim, pelo menos em mim, como torcedor, uma preocupação, uma angústia, pela perspectiva que começa a se desenhar para o Grêmio, para o final de 24 e até mesmo para a entrada ali para o começo de 25, para o ano de 25. Tá? Porque eu olho assim, tudo vai depender, tudo, as movimentações que a gente vê no Grêmio hoje, tudo vai depender se o Renato fica ou não fica. Já dei minha opinião aqui, já tinha que ter largado. Todo respeito, todo carinho, toda consideração, da gratidão ao nosso ídolo maior que é o Renato, mas na minha opinião, já deu, tá lá a estátua, o que ele fez nada vai ser tirado, mas já deu. E aí o Grêmio vai ficar na dependência disso aí até o fim do ano, porque, cara, tem jogadores dentro do Grêmio, tá? Toda a gratidão também ao Diego Costa, que participou aí, foi fundamental na conquista do Gauchão, fez o gol decisivo que colocou o Grêmio nas oitavas da Libertadores, toda a gratidão, mas já deu. Tá aí há quantos meses parado? E em 25, que é que garante? É um jogador com a idade avançada. Mas eu entendo que em o Renato ficando, em a diretoria conseguindo aquilo que parece que ela está trabalhando para conseguir, que é convencer o Renato a ficar, provavelmente aumentando o salário dele, em ele ficando, vão ficar aqui, pessoal, também. Eu tenho que olhar pelo lado prático, pelo lado da realidade. Eu queria ser um pouco mais romântico, ser um pouco mais entusiasta com algumas coisas, mas eu não consigo. Porque o futebol, o brasileiro, tá,
Na Europa já vem sendo aí, já tem uma década. Os caras já estão no nível aí muito elevado. Mas o futebol brasileiro, nos últimos 4, 5 anos, ele deu uma evoluída. Ele deu uma evoluída boa. Na questão física, na questão técnica, tática. Hoje tu tem um futebol muito mais... A velocidade do futebol ela aumentou, porque aumentou os fisiologistas, os caras ali da preparação física, eles estão aperfeiçoando cada vez mais isso aí para o jogador ter mais força, ter mais explosão física, ter mais condição de correr os 90 minutos em alta competitividade. Aliado isso, a técnica aumenta a velocidade, aliado, tá, a evolução tática que também ocorreu no futebol. Tu alia tudo isso, tu tem aí times, tá, que estão jogando hoje no nível muito acima. Muito. Porque eles estão alinhando ali, somando a força física, a técnica e a velocidade. E a aplicação tática. A disciplina tática. Aquela disciplina tática que times, por exemplo, como o Fortaleza, que não tem um elenco tão extenso assim, tá, tão vasto, de qualidade, como tem Flamengo, como tem Palmeiras, como tem o Botafogo. O Fortaleza, por exemplo, é um time do nível de aplicação tática que muitas vezes o técnico, o treinador deles, mexe nas peças, troca jogadores durante o jogo, coloca os jogadores reservas em campo e o time não cai a qualidade. O time não despenca em qualidade, em ritmo, em força física. E eu vejo o Grêmio ficando para trás nisso aí. Ficando para trás. E a perspectiva me causa essa angústia porque o Grêmio está propenso a ficar o ano que vem a renovar. Com jogadores, por exemplo, como o Diego Costa. Jogadores, por exemplo, como o Rodrigo Caio, se o Renato ficar, ele fica. Jeromel e Kahneman, ídolos, mas não tem mais a mesma potência física, não tem mais a mesma velocidade, não tem mais, talvez, até a capacidade técnica para contribuir. O técnico do Botafogo hoje em dia, ele falou outro dia, que ele tem em campo 11 marcadores, 11. Todos os jogadores têm que marcar nos seus setores, alguma coisa ali, tem. Não tem, o futebol chegou no nível que ele não tem mais espaço. Não dá. O futebol brasileiro, ele não tem. Eu digo, lá fora os caras já estão. Mas aqui no Brasil e na própria América Latina, não dá para ter mais jogadores defasados fisicamente em campo. Não dá para ter mais treinadores apegados em teorias e metodologias antigas. Tá aí o Grêmio, os jogadores. O Monsalve veio da Colômbia, se eu não me engano. O Bright White da Europa. Os jogadores tiveram que pedir para o Renato mais intensidade nos treinos, mais intensidade na aplicação tática, nas movimentações táticas. Cara, não dá, tá muito atrasado. As diretorias do Grêmio, as administrações que o Grêmio vem tendo ultimamente, tá, nos últimos aí 5, 6 anos, dão conta de que os caras estão atrasados. Se não houver uma mudança radical na mentalidade desses caras, desde os conselheiros até presidente, vice de futebol, executivo, e chegarem a essa conclusão que tem jogadores que tem que encerrar ciclo. Tem que investir na preparação física. Tem que ter uma comissão técnica atualizada. Nem que seja para competir. Eu volto a usar o exemplo do Fortaleza. Eu estava olhando, parece que a folha do Fortaleza gira em torno... Não é entre 7 e 8 milhões, parece. Não passa dos 10. Enquanto a do Grêmio, eu acho que está entre 15 e 20. 15 ou 20 milhões. O Fortaleza, risco de rebaixamento, não tem mais. O título, aí entra a questão do elenco extenso. Eu não sei se o Fortaleza vai aguentar. Tá? A hora que chegar lá na reta final... se ele vai ter condições de aguentar, tecnicamente. Fisicamente, eu acredito que até tem. Mas talvez ali, a hora que faltar um jogador que o outro, que caia um pouquinho, o nível técnico, eu não sei se ele aguenta segurar o rojão. Não sei. Mas vai, no mínimo, o Fortaleza ali ou tá na Libertadores ou tá na Sul-Americana. Rebaixamento não tem mais risco.
Já chegou nos 40, eu acho que está com 48 pontos. E o Grêmio com uma folha de 15, quase 20 milhões. Na situação que está, com os jogadores que tem. Ah, mas teve a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Cara, mas o Grêmio mostrou em alguns momentos que era só ter tido um pouquinho mais de aplicação tática, era só ter tido um pouquinho mais de vontade do nosso treinador de ganhar. Tinha passado. Estava no meio da tabela. E essa é a minha, hoje, é a minha preocupação, a minha angústia como torcedor. A perspectiva é complicada. É angustiante. E tu olha para a diretoria, é uma passividade. Não deu certo. Deu certo com o Romildo de saída. Libertadores, Copa do Brasil. Mas, gente, saída não é chegada. Saiu bem, chegou mal. O Grêmio caiu para a segunda divisão, sob o comando na diretoria, na presidência do Romildo. Agora tá aí o Guerra, 2 anos depois. E o Grêmio na iminência de disputar, e até o final disputando, brigando para não cair para a segunda divisão de novo. Tinha obrigação de estar, no mínimo, não ganhou nada, beleza, mas pelo menos não corre o risco do rebaixamento. Não corre. Eu já falei aqui, vou falar time, clube, que ficar apegado em jogador que já venceu, já deu. Jogador que está defasado tecnicamente, que está defasado fisicamente, treinador que não quer se atualizar, não quer estudar, não quer abrir a mente para coisas novas, clube que ficar apegado nisso aí é um risco muito grande. Vai diminuir de tamanho. Vai. Tinha que começar uma mudança radical dentro do Grêmio. Eu, como torcedor, acompanhando essas coisas, eu chego a minha opinião é que tinha que haver uma mudança radical, inclusive de mentalidade. E a gente olha as gerações aí, tu vê o Guerra, por exemplo, o próprio Antônio Brum, esses caras conheceram, eles trabalharam com dirigentes, por exemplo, como o Fábio Koff, como o Cacalo. Não aprenderam nada. Concentraram o poder todo numa pessoa só, que é o Renato. É ele que decide tudo, é ele que manda tudo. Não tem como dar certo. Em lugar nenhum não tem como isso dar certo. E tá a perspectiva do ano que vem continuar assim. Nesse mesmo modelo de gestão que vem dando errado. Há 4, 5 anos vem dando errado. Mas, como eu venho falando, agora, além de torcer pro clube, pro time, tá? Acertar o técnico, acertar um esquema, acertar uma escalação pro técnico, acertar um jogo, o Grêmio conseguiu os pontos. Nós, eu como torcedor gremista, vamos ter que começar a torcer para uma hora surgir algum dirigente, alguém gremista de fato, com fome e sede de taça. Tá? Surgir um Fábio Koff, surgir um novo Cacalo, vamos ter que começar a torcer para isso. Porque tá complicado. Se os futuros presidentes do Grêmio e os futuros dirigentes forem nessa mesma linha, pelo amor de Deus, aí fica complicado. Não quero passar um ar pessimista aqui, não quero. Mas o futebol tem em alguns momentos a gente se desequilibra, é passional. Eu mesmo sou aqui, estou demonstrando isso, tá? Tô sendo verdadeiro. Mas tem alguns momentos que tem que se trabalhar com a realidade. Tem que ver o que temos de realidade e trabalhar em cima dela. A realidade do Grêmio hoje é preocupante, é angustiante para o torcedor. Tem coisas que tem que fechar o ciclo. Terminou, encerrou, tem que fechar o ciclo, renovar. Vamos torcer. É o que nos resta. E ver o que acontece. Forte abraço. Até o próximo vídeo.